Olá, fisioterapeutas desse imenso Brasil, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um encontro, né? Hoje o nosso tema, o tema do nosso encontro é sobre transição de carreira, né? Mais precisamente, transição diária dentro da fisioterapia. E se você ainda não me conhece, eu sou Claudiana Fragoso, eu sou fisioterapeuta e eu ajudo profissionais de fisioterapia. A minha missão aqui com esse vídeo, com esses conteúdos, com todos esses materiais, é ajudar outros profissionais de fisioterapia a reabilitar pacientes com tontura e com vertigem. Tudo do mais absoluto zero, com todas as terminologias que você precisa. Se você ainda não segue as minhas redes sociais, eu peço que você faça isso agora, né? Segue minhas redes sociais para que você ajude outros profissionais de fisioterapia a receber esses conteúdos também e para que esses conteúdos possam o ajudar, né? Ajudar outros fisioterapeutas dentro da área da fisioterapia, né? A reconhecer novas áreas da fisioterapia, né? Só lembrando a vocês que nós estamos presentes no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então, se você ainda não me segue, por favor, faz isso agora, certo? Então, vamos lá, vamos falar sobre o tema, né, que nós nos propusemos a falar hoje, o tema que nos interessa, que é a transição de carreira, né? Tenho certeza que alguns profissionais aqui, ou recém-formados ou de repente profissionais que estão atuando na área, né, já teve a dúvida sobre para qual área da fisioterapia a gente deve enveredar, a gente deve caminhar, né? E assim, alguns pontos são muito importantes e alguns pontos eles são bastante pertinentes e são necessários para ser debatidos com outros profissionais da área, né? Principalmente com aqueles que estão chegando agora, né, dentro do mercado da fisioterapia. Então, assim, acho que como vocês puderam já perceber, a fisioterapia é ampla, né? A fisioterapia, de forma geral, é muito ampla, são muito vastas, é uma imensidão de áreas que a gente pode seguir, né? É a fisioterapia pediátrica, é a fisioterapia neurológica, é a fisioterapia traumatológica, é a reabilitação vestibular, né, para trabalhar com tontura. Então, enfim, são muitas áreas, são muitos caminhos, são muitas vertentes, né, para o qual a gente pode enveredar, para o qual a gente pode trabalhar. Então, é muito comum, né, que por ter justamente essa imensidão de áreas, é bem comum alguns profissionais, algumas pessoas terem dificuldade para conseguir entender qual área em si e de fato a gente quer seguir, né? Eu prefiro trabalhar com essa área ao invés dessa. Então, por ser uma área muito ampla, então pode surgir esses questionamentos, né? Essa dúvida sobre de qual área da fisioterapia a gente deve seguir. E é importante ressaltar que quando a gente sai da faculdade, a gente sai um fisioterapeuta generalista, né? A gente sai sabendo atender um pouquinho sobre cada área, um pouquinho sobre cada coisa, mas a faculdade em si, ela não nos aproxima de fato de uma área específica da fisioterapia, né? A gente tem contato com todas as áreas, mas não tem contato com uma área especificamente. A gente não se aprofunda em uma área, né, somente. E grande parte dos profissionais, né, que termina a faculdade, que termina a graduação da fisioterapia, ele começa a atender em várias áreas, né? Ele vai atendendo as demandas que vão surgindo para ele, né? E de repente as nossas afinidades, né, aquela área da fisioterapia com a qual eu me identifico, ela vai ficando num período de latência, ela vai ficando ali de lado. A gente não consegue trabalhar numa área somente, né? Justamente porque a gente está no início de carreira,
a gente tá doido para trabalhar, a gente tá ávido para trabalhar, e a gente vai pegando tudo que aparece. Foi assim comigo e eu tenho certeza que foi assim com alguns colegas que estão vendo esse vídeo, ou de repente está sendo dessa forma com pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho, né, dentro da área da fisioterapia agora, né? Então acontece com vários profissionais, e se a gente for buscar, isso vai acontecer muitas vezes sempre. Por exemplo, né, vou contextualizar. Nos tempos da faculdade, né, quando eu estava fazendo a graduação, eu não tinha nenhum interesse, eu não tinha nenhuma afinidade, por exemplo, com a fisioterapia respiratória, né? Inclusive, eu odiava, para ser franca, odiava a área da fisioterapia respiratória, né? Eu sabia o que tinha que fazer, né? Eu sabia algumas técnicas da fisioterapia, como por exemplo a higiene brônquica, as técnicas de expansão torácica, sabia fazer a tapotagem, sabia fazer o estímulo à tosse, mas essa era uma área que não me atraía e com a qual eu não tinha afinidade, né? Mas aí eu terminei a faculdade, eu estava doida para trabalhar, doida para atender, cheia de dívidas, porque eu abri logo o meu consultório de fisioterapia, eu não tinha nenhum emprego em vista, então eu só tinha duas opções. A primeira, engavetar o meu diploma e continuar sendo dona de casa, ou eu iria com a cara e a coragem abrir o meu próprio negócio, né, sem ter nenhum respaldo financeiro para tal. E eu optei por essa segunda opção, né? Então eu aluguei uma sala comercial e eu adquiri dívidas, né? Porque eu havia comprado equipamentos para iniciar nesse trabalho da fisioterapia, esse atendimento, tinha a sala para pagar e foram chegando os pacientes, né? Inclusive pacientes de fisioterapia respiratória, né? Esses pacientes foram surgindo e como eu estava cheia de dívida, recém-formada, com contas para pagar, eu não podia me dar o luxo de dispensar pacientes, né, de áreas afins. Então eu ia atendendo tudo que ia aparecendo, né? Eu precisava de dinheiro e eu precisava inclusive daquele paciente de fisioterapia respiratória. Então eu fui atendendo esses pacientes e eu acredito que esse contato, né, com vários pacientes e com demandas diferentes, com patologias diferentes, elas são necessárias e elas te fazem crescer, elas te fazem evoluir, e é justamente essa diversidade, né, que vai te permitir que você consiga ter afinidade por uma determinada área, né, e para que você consiga de fato ter certeza, ter clareza por qual caminho você quer enveredar. Então veja, se eu saio da faculdade sabendo um pouquinho sobre várias coisas, não é todo mundo, não é todo profissional que sai da faculdade com uma área específica. Eu quero trabalhar somente nessa área e eu vou me consolidar nessa área. A realidade não é assim, né? A realidade é que nós, fisioterapeutas, ou grande parte dos fisioterapeutas recém-formados, eles saem tentando atender tudo que aparece, né? E aí, quando esses pacientes vão surgindo com demandas, com doenças, com patologias diferentes, com necessidades diferentes, eu vou conseguir atender esses pacientes e aí eu vou identificando, eu não gosto dessa área, ou eu tenho um controle melhor sobre aquela, ou eu prefiro trabalhar com essa área que eu prefiro indicar para outro amigo meu que trabalhe com essa área. Então esse contato é muito pertinente, é muito útil para que a gente consiga achar a nossa área, né? Em que área a gente quer se tornar referência, em que área a gente quer se tornar uma autoridade, né? E essa descoberta, né? Então, quando você vai atendendo esses pacientes, essa descoberta vai te permitir ir trabalhando aos poucos, né? E traçando estratégias de mudança, né? Então, quando você começa a se identificar com uma área, então você está atendendo ali várias áreas, você vai tendo afinidade por uma área específica e você começa a se identificar com aquela área, né, com a qual você está se identificando,
E a partir daí, a partir desse contato, que eu acho que é primordial sim, a gente vai conseguindo traçar metas, traçar estratégias, né, para que a gente vá aos poucos fazendo essa mudança, fazendo essa transição, ao ponto da gente chegar a ter um posicionamento específico, um posicionamento direcionado para uma determinada área, e a gente vai conseguindo se consolidar, se firmar nessa determinada área, e a gente vai conseguindo, inclusive, educar o nosso público sobre que área nós vamos atuar, sobre que áreas fulano é mais engajado, né? Porque sempre tem um fisioterapeuta que trabalha com uma área tal, né? Uma determinada área, e que os pacientes vão indicando, tem uma fratura no pé, você indica algum profissional? Então já tem fulano de tal que trabalha com, é muito bom com traumatologia, né? Tem um paciente que teve um AVC, quem você indica? Fulano é muito bom em neurofisioterapia, né? Então a gente vai conseguindo, a partir desses posicionamentos, a gente vai traçando metas e estratégias e posicionamentos para que a gente consiga se firmar e se firmando aos poucos nessa área, e aí a gente vai conseguindo identificar melhor cada dia mais em que área a gente quer se tornar referência, em que área somente eu quero atuar, né? Ou que você pretende ser mestre, ser especialista, né? E a essa altura, né, você deve estar pensando, né? Bem capaz de você estar se perguntando aí nesse momento, né? Claudiana, e como a gente faz se a gente ainda está naquela fase de não saber ainda, né, que área da fisioterapia seguir? Se eu ainda estou naquela área de atender de forma generalista, né? Ou se eu não tenho certeza se é a hora de fazer essa mudança, né, de mudar de área. Se isso está acontecendo com você, né, se você está passando por esses questionamentos, né, eu trouxe também algumas questões, alguns questionamentos que vão te ajudar, né? O primeiro ponto que você precisa estar ciente é que mudar de área e para qualquer área vai demandar uma mudança do seu ponto de vista estratégico, né? Você vai ter que mudar sua estratégia, né, de se manter no mercado, de se mostrar ao mercado de trabalho, né? E uma mudança de posicionamento, uma mudança de estudo, uma mudança de comprometimento, né? E tudo isso, né, todas essas mudanças, é óbvio, é claro, que tem também uma demanda de energia da sua parte. E não há como fugir disso, né? Então, todo o processo de mudança exige de você um outro parâmetro para você seguir, um novo protocolo, né? E essa mudança vai envolver da sua parte um consumo de energia muito maior. Você vai ter que gastar muito tempo se dedicando a essa nova área, e isso é inevitável, né? Então, dito isso, dentro do seu trabalho, se você está trabalhando, né, você precisa avaliar se você já é um profissional que atua na área ou que está começando a atuar na área. Você precisa, para que você entenda se precisa ou não fazer essa transição de carreira, você precisa entender, analisar, fazer uma autocrítica, uma autoanálise, se o que você está fazendo hoje te traz um propósito. Se o que você está realizando hoje no seu trabalho tem brilho no olhar, ou se você está sem brilho no olhar, se você está sem paixão, se você está fazendo aquelas suas atividades simplesmente por fazer, né? Se você tanto faz se aquele paciente veio ou não para a sessão, que você não está nem aí, você acha bom, né, quando aquele paciente falta, que é 1 hora, 40 minutos a mais que você tem livre, né? Quando você está sendo apenas técnico com o seu paciente, né? Apenas técnico, apenas mecânico, se você faz aquilo porque tem que ser feito. Então, se você respondeu, você precisa responder esses questionamentos dentro de você. E a partir das respostas que você se der, da análise que você fizer, da autocrítica, da autoanálise,
você vai conseguir entender e identificar se você precisa migrar para uma outra área da fisioterapia, né? E você, se você também não se importa, né? Se determinado paciente está faltando a sessão ou não está tendo resultado, né? Porque eu particularmente, eu me importo muito com o paciente. Então, quando aquele paciente não vem, é bem verdade que às vezes a gente não tem tempo de estar ligando para o paciente, tentando saber por que ele não veio, por que ele faltou. Eu estaria sendo hipócrita se eu dissesse isso, que toda vez que o paciente falta, a gente liga, né? Mas a gente sente falta, né? Poxa, fulano tinha marcado um horário hoje, estava agendado para tal hora e não compareceu. Você pode ter esse pensamento, será que ele está doente? Será que aconteceu alguma coisa? Ou quando esse paciente vem a cada sessão, eu sempre procuro reavaliar aquele paciente, ainda que de forma rápida, né? Mas sempre perguntar como é que ele está. E eu faço as análises, né? Como aquele paciente entrou, de repente alguma queixa que ele falou, que ele mencionou no primeiro dia de atendimento, né? Eu estou com uma dor não sei aonde. Quando ele vem para um segundo atendimento, eu estou lá de posse da ficha dele, então eu olho rapidamente o que é que ele mencionou. E aí eu pergunto, seu fulano, é aquela dor em tal região, como é que tá? Ah, tá assim, tá assado, tá melhorando, não tá? Tá do mesmo jeito, ainda tô sentindo. Então eu vou sempre puxando desse paciente para ver se o que eu tô fazendo com ele tá tendo resultado, se ele tá tendo evolução, né? Então isso é uma preocupação por parte do profissional. E se o profissional não está tendo esse cuidado, não está tendo essa atenção com esse paciente, se a gente está sendo apenas mecânico e técnico, sem paixão, sem brilho no olhar, sem vontade, sem gana de oferecer àquele paciente o melhor tratamento que você pode dar, então, quando isso acontece, aí você precisa realmente analisar se realmente não está na hora, né, de você dar uma virada de chave, se você ir para outra área e você procurar saber a área que você tem afinidade e talvez se dedicar a ela com mais afinco, né? Outra análise, né, que você precisa fazer é se você está trabalhando sem alegria, né? Então, quando aquele trabalho ele passa a se tornar um fardo na sua vida, você já acorda cansado. Ai, meu Deus, vou atender aquele paciente e tal, né? Vou ter que ir para a clínica tal hora. Quando esse fardo ele começa a se tornar rotina na sua vida, no seu atendimento, aí você também precisa parar para analisar se de fato não é hora de você ir para outra área, né? Não estou falando de cansaço, né? Quando a gente está satisfeito com o nosso trabalho, embora seja cansativo, você esteja morto, você esteja cansado, você esteja exausto no final do dia, né, depois de tantos atendimentos, é normal que a gente esteja cansado, mas a gente vai estar energizado, né? Cansaço é diferente de fardo. Então, mesmo cansado, a gente vai estar energizado. Então, esse é um ponto também que você precisa analisar. Seu trabalho está se tornando um fardo? Você está indo trabalhar sem alegria? Você está indo trabalhar sem motivação? Você não tem mais interesse, né, em crescer, em se atualizar, em realizar um curso, né, que vai melhorar o seu atendimento junto àquele paciente, um curso de atualização. Então, se esses sintomas, né, esses indícios estiverem presentes na sua rotina de trabalho, então é bom que você fique atento, porque talvez de fato você precise migrar para uma outra área da fisioterapia, uma área que te dê prazer, que te dê um retorno financeiro. Uma outra questão também é que quando a gente faz o que gosta, né, que eu já falei anteriormente, embora a gente esteja cansado, a gente está energizado, né? Depois de um dia de trabalho, a gente se sente feliz, a gente se sente realizado por ter atendido aqueles pacientes e por aqueles pacientes estar evoluindo. Então, no dia seguinte, a gente vai estar motivado, né? Para estudar o caso daquele paciente que chegou para você, aquele paciente que tem uma patologia que você ainda não tinha trabalhado.
mas que você tá doida ali, tá ansiosa, tá motivada para trabalhar com aquele paciente. Então, quando a gente tem essa alegria, é diferente. A gente vai ter o cansaço, mas a gente não vai ter o fardo, né? Então, não vai ser enfadonho estar com aquele paciente, estar com aquele trabalho, né? Então, se você respondeu, fez uma análise crítica e viu, identificou alguns pontos, né, desses que eu falei, então talvez realmente seja a hora de você fazer essa transição, sim. Mas se você está numa área também da fisioterapia, né, se você chegou a responder que você está satisfeito com a sua área da fisioterapia, aquela área que você está trabalhando é a área que você sempre sonhou, que você se capacitou para estar atuando ali. Se você quer estar naquela área, mas você não está satisfeita com o retorno financeiro que aquela área está te dando, mas é a área da fisioterapia que você sempre sonhou, aí é diferente, né? Aí nesses casos você está satisfeito, porém frustrado com o resultado. Você está satisfeito com a sua profissão, mas você está frustrado com o retorno financeiro que você não está tendo. Então, quando acontece, né, essa frustração apenas, aí você precisa mudar o seu posicionamento, você precisa trabalhar essas questões estratégicas, né, você precisa entender aonde é que você pode estar errando para melhorar o retorno financeiro dentro daquela área da fisioterapia que você gosta de atuar, que você quer atuar, que você quer continuar a atuar, certo? Então, essa é uma outra demanda, assunto para outro tema aí de vídeo, certinho? Então, quando você está apenas frustrado com o retorno financeiro, aí tem opções aí, você buscar ferramentas, né? Você buscar mentores, né? Que vão te ajudar a melhorar o retorno financeiro dentro da área da fisioterapia, certo? Então, mas o que interessa, o que nós estamos falando hoje aqui nesse vídeo é sobre nós chegarmos ao ponto, né? Ao ponto onde você, fisioterapeuta, decidiu que precisa, que você vai e que você quer mudar de área, né? Mas você não sabe exatamente para que área da fisioterapia você deve seguir, né? Ou que deve ser feito, né? Para que isso aconteça. Então, de qualquer forma, mudar exige coragem, certo? Coragem de assumir os riscos, coragem de começar algo novo, coragem de repente começar algo do zero, coragem de começar a comprar equipamentos novos, certo? Então precisa de coragem. E normalmente tem pessoas que esbarram no medo, sabe que tem que ser feito, mas tem medo. Poxa, será que eu vou? Poxa, será que vai dar certo? Será que eu devo fazer isso mesmo? Será que eu devo comprar esse equipamento mesmo para começar? Então, a mudança exige medo, exige coragem, aliás. E o medo vai existir. Qualquer coisa que você decida mudar vai te trazer um pouco de medo, né? Vai te trazer um breque, um freio. Então, o medo vai existir e o medo não vai passar. Então, é interessante saber que se o medo surgir, por qualquer simplesmente a gente tem medo do desconhecido, né? A gente só tem medo porque algo é desconhecido. Porém, toda mudança, né, de fato assusta. Tudo que a gente vai fazer de novo assusta, né? É um caminho novo que eu vou seguir? Poxa, será que eu vou conseguir achar aquele lugar por aquele caminho? Medo quando você vai para uma cidade nova. Poxa, será que eu vou me adaptar? Será que eu vou fazer novos amigos? Né? Então, tudo que a gente for fazer na vida de novo, a gente vai ter o medo, né? Porque aquilo é desconhecido. Mas quando você decide mudar, fazer essa transição diária dentro da fisioterapia, então a partir do momento, obviamente, você vai se dedicar àquela área, você vai estudar aquela área, você vai fazer cursos dentro daquela área e você vai começar a trabalhar dentro daquela área da fisioterapia, aquilo vai se tornar novo e aquilo que era desconhecido para você já não vai ser mais desconhecido. E aí um novo mundo, um novo universo vai se formando, vai surgindo diante dos seus olhos.
e aquilo vai se tornando corriqueiro, vai se tornando familiar, tal qual foi quando você saiu da faculdade sem saber como atender e você foi atender o seu primeiro paciente, né? Você teve o medo, você teve a dúvida, mas você sabia o que deveria ser feito e aí você fez, né? E foi a mesma forma que aconteceu comigo. Então eu atuava, né, em várias áreas da fisioterapia. Eu sabia fazer a reabilitação neurológica bem feita, eu sabia trabalhar na reabilitação pediátrica, mas aí tinha uma área da fisioterapia em que eu tinha medo, né? Eu não entendia aquele universo, eu não sabia, não sabia o significado dos termos, né? Que era, por exemplo, a reabilitação vestibular. Então, eu tinha os meus pacientes, já vinha me consolidando dentro das outras áreas da fisioterapia. Então, esses pacientes foram me ligando para saber se eu trabalhava com reabilitação vestibular, com reposicionamento de cristais, e esses eram termos novos para mim, que eu não entendia. Porém, quando eu comecei a fazer cursos na área, quando eu comecei a ler artigos sobre a área, quando eu comecei a comprar livros sobre a temática, então aquele conteúdo, aquele tema, aquela área, que para mim era difícil, né? Me dava tremor e me dava temor de atender, aquela área ela foi se tornando familiar. Eu fui começando a entender todo o processo e tudo aquilo foi fazendo lógica, né? E aí, como eu falei anteriormente, aquilo foi se tornando claro para mim, né? Então eu comecei a fazer cursos sobre reabilitação vestibular e todas as informações que para mim eram um bicho de 7 cabeças, né, eu fui conseguindo contornar, fui conseguindo entender como é que acontece a reabilitação vestibular. E aí quando eu fui atender, aí chegou a minha primeira paciente, né, a paciente que tinha VPPP, né, eu fiquei assustada com aquela paciente, assustada que eu digo no sentido de não saber exatamente será que eu iria dar conta daquele trabalho, daquele serviço que eu iria prestar. Então quando aquela paciente chegou para mim, eu atendi ela meio que tremendo. Claro que eu não disse para aquela paciente que ela era a minha primeira paciente de reabilitação vestibular, né, que eu estava enveredando por uma área nova, né? Eu não disse a ela que ela era a minha primeira paciente. Eu estava ali com a ficha, né, de avaliação, então eu fui seguindo aqueles passos. Havia treinado as manobras, né, as manobras otolíticas, as manobras de reposicionamento. Então, obviamente, eu fui atender aquela paciente. O primeiro atendimento eu fui tremendo, né? Será que eu vou conseguir atender aquela paciente? Será que eu fiz essa manobra certa? Será que o posicionamento da mão era assim ou era assado? Né? Então, esse questionamento, essa dúvida foi surgindo, mas na segunda vez que aquela paciente retornou, já foi mais fácil. Quando a segunda paciente chegou, foi mais fácil ainda, né? De modo que, quando qualquer paciente hoje chegar para fazer comigo uma reabilitação vestibular, eu não vou ter mais essa dúvida com esses pacientes, né? Eu não vou ter mais esse medo, né? E para que a transição de área dentro da fisioterapia ocorra, é preciso que a gente tenha metas, né? Que a gente tenha objetivos claros dentro da fisioterapia. Então, tudo que eu vou fazer tem que estar traçado no papel, porque senão é só um sonho, né? Quando eu não exemplifico, quando eu não tenho datas, não tenho metas definidas, aquilo é só um sonho. Mas quando eu tenho um objetivo claro, né, que é mudar de área dentro da fisioterapia, se eu começo a traçar metas com cronogramas, então eu começo a trabalhar em cima dessas metas e eu começo a entender tudo que tem que ser feito, e aquele mapa, vou desenhando aquele mapa, e aquela transição ela vai se tornando menos onerosa, menos dolorosa, né? Então, se eu decidir mudar de carreira, mudar de área dentro da fisioterapia, eu preciso ter claramente definido ali, escrito, digitado,
quando é que eu pretendo fazer isso, para qual área eu vou migrar dentro da fisioterapia, qual é a área que eu quero enveredar e o principal, né? Qual é a demanda que eu vou precisar para atender essas metas, né? É um curso novo que eu vou ter que fazer? Aonde é que tem esse curso? Qual o valor desse curso? Quanto tempo eu vou demorar realizando esse curso, né? É uma mudança de sala, né? Para poder enveredar por essa área, eu vou precisar de uma sala tal, né? Num lugar tal. Então, são decisões que eu preciso tomar e que eu preciso estar tudo ali anotado, tudo esquematizado, né? Ou é uma comunicação, eu preciso informar alguém, eu preciso informar o meu chefe, eu preciso já ir falando com os meus pacientes, né? Sobre essa mudança. Então, seja lá o que for que você precisa, dar esse primeiro passo é importante, né? Ter essas metas definidas e anotadas para que você consiga seguir também esse cronograma, né? E aí você precisa pensar, né? Qual o investimento que você precisa para focar naquele novo trabalho, né? Você precisa definir como é que você vai se dividir no seu tempo, né? Entre a sua área atual e a sua nova área, porque são poucos os profissionais, são poucos os fisioterapeutas que eu acredito que podem se dar o luxo de simplesmente abandonar uma área a qual ele está e se dedicar a uma área totalmente nova, né? A realidade, né, da maioria de nós fisioterapeutas, de nós brasileiros, é diferente. Então, se a gente quer mudar de área, a gente precisa se dividir, né? Se dividir para que eu consiga atender a área que eu ainda estou e eu conseguir me organizar na área para a qual eu pretendo atuar, né? Então, você vai precisar fazer essa divisão, você precisa ter essa divisão clara, né, escrita, porque a gente tem que trabalhar nas duas vertentes, né? No primeiro momento, a gente precisa trabalhar nas duas vertentes, porque essa nova área provavelmente não vai conseguir suprir o seu financeiro da área atual, né? A gente precisa ter essa divisão, essa mescla, esse equilíbrio, né? Então, a gente precisa ter jogo de cintura para atender na área atual e enquanto a gente se adequa ao novo projeto, né? E de repente vale a pena até dividir os dias da semana. Por exemplo, do dia tal ao dia tal eu atendo na área que eu já estou. No dia Y ao Z eu atendo na minha área nova, né? Ou algumas horas do dia eu reservo para aquela nova área. Enfim, eu vou traçar a estratégia, né, para que a gente consiga, a estratégia é sua, né, para que a gente consiga se adequar a essa nova realidade, né? Inclusive se organizar financeiramente. Como eu falei, são poucos os profissionais que vão conseguir simplesmente abandonar totalmente uma área e se dedicar totalmente a uma área nova, né? Então, se a gente já está caminhando numa determinada área, se a gente já tem um respaldo financeiro numa determinada área, a gente precisa ter uma divisão clara para que a gente consiga, aos poucos, se firmar nessa área nova da fisioterapia, né? Como eu já falei, é bem provável que essa nova área da fisioterapia não dê um retorno financeiro que você queira, né? Ou que você esteja pretendendo, né? Então, é importante se organizar bem e a gente precisa ter consciência de que essa transição, essa nova área, ela vai demandar nossa energia, ela vai tirar tempo da gente, a gente vai ter menos tempo livre e a gente precisa entender, aprender coisas novas, estudar uma técnica nova, né? Se dedicar, enfim, a essa nova área, né? Se dedicar para o que há de vir, né? Que está por vir. Outro detalhe que a gente precisa estar atento é que ter em mente de quais são as pessoas que vão te ajudar, que vão contribuir nesse processo, né, no seu novo projeto, né? Quem são as pessoas com que você vai poder se inspirar, com que você vai poder contar, né? É importante. Quais as pessoas que você vai precisar de ajuda financeira, ajuda espiritual, todo tipo de ajuda,
né? Então a gente vai precisar também contar com essas pessoas, e a gente precisa também nessa busca aí, a gente precisa saber quem são as pessoas com as quais a gente não pode contar, né? Aquelas pessoas que a gente precisa se afastar, aquelas pessoas que puxam você para baixo, porque se você está tentando enveredar para uma nova área, né, a qual você deseja, e tem uma pessoa que só te puxa para baixo, que só fala coisas negativas sobre aquela área, que só vê o ruim daquela área, então isso vai te puxar para baixo, isso vai sugar tuas energias, você vai ficar sem forças de seguir adiante. Então você precisa saber quem são as pessoas com as quais você precisa e pode contar, e você precisa saber quais são as pessoas que você precisa se afastar, aquelas pessoas que você não pode contar seus planos, né? Porque você precisa se blindar dessas pessoas negativas. Então você precisa se afastar dela, você precisa se blindar, para que quando ela venha com um posicionamento negativo, uma questão negativa, você já saiba o que responder para essas pessoas, né? Já saiba quais as respostas que você tem que dar para essa pessoa em relação aos seus novos projetos, né? Então, quando isso acontecer, você estará blindada quando você souber quem são as pessoas com as quais você pode contar e com as quais você não pode contar, né? Então, lembra que eu falei sobre as metas, né? Que você precisa determinar essas metas. Então, agora é o momento, né? Quando você decide se jogar, se lançar numa nova área da fisioterapia, então você precisa implementar datas, né? Eu quero começar a atuar nessa nova área tal mês de tal ano, e a partir daí você vai traçando suas metas, para que aquela meta sua não se torne um sonho, né? Apenas um sonho. Quando a gente determina uma meta, quando a gente começa a trabalhar em cima de cronograma, então tudo vai ficando mais fácil. Você já sabe o que tem que ser feito com um passo de cada vez, e o caminho ele vai se tornando sim menos tortuoso, menos doloroso, né? E a gente começa a focar, né? A gente começa a focar na área que a gente tão almejada, né? E um outro detalhe que eu quero contar para vocês, falar para vocês, é que nada nessa vida é fácil, né? A gente é brasileiro, a gente não desiste nunca. Nada é fácil, nada vem fácil. E mudar de área, né? Sair da zona de conforto também não é fácil. É doloroso, é tortuoso. A gente fica com medo de não dar certo, né? A gente fica inseguro. Mas eu te garanto que mudar de área e ir para algo novo vai valer a pena. Em algum momento vai valer a pena. É difícil, mas vai valer a pena. Por exemplo, quando aquele paciente, você está atendendo naquela área nova da fisioterapia, né? Quando o brilho do teu olho voltar, quando você estiver bem ávido, bem motivado para atender aquele paciente, essa transição vai valer a pena. Quando você atender aquele paciente foi embora e lá para as tantas ele envia uma mensagem de WhatsApp inesperada te agradecendo pelo que você fez por ele ou com ele, então vai valer a pena. Então você vai se sentir melhor. Vai valer a pena quando você estiver motivado cada dia mais a buscar mais conhecimento, né, para estudar sobre o caso daquele paciente novo, né, aquele paciente que chegou até você. Vai valer a pena quando você se tornar uma autoridade naquela nova área da fisioterapia. Quando o pessoal começar a te indicar, reabilitação vestibular, tontura, é com fulano de tal, ela sabe muito, ela atende exemplarmente bem. Então, vai valer a pena passar por todo esse processo. Vai valer a pena você vivenciar todo esse processo, vai valer a pena, certo? Bom, então esse era o assunto, né, que eu queria tratar com vocês hoje. Eu espero que eu tenha conseguido passar algum conhecimento, alguma coisa para você. Eu espero ter contribuído de alguma forma, né, com a sua formação, ou que eu tenha conseguido te ajudar a sanar alguma dúvida que você tinha em relação a campos de atuação, né?
E eu espero também que você curta esse vídeo, que você compartilhe e que você siga as minhas redes sociais, porque eu quero muito que outros profissionais de fisioterapia consigam ter essa mesma oportunidade que você está tendo, né, de ter acesso a um material rico, um material que vai ajudar, certamente vai ajudar alguma pessoa, algum profissional. Então, obrigada por sua atenção, e se você não segue as minhas redes sociais, por favor, faça isso agora, compartilhe esse vídeo, e só lembrando mais uma vez, nós estamos presentes no Facebook, no Instagram e no YouTube. E se você quer saber de algum conteúdo, se você quer que eu traga algum conteúdo sobre reabilitação vestibular, sobre reposicionamento de cristais, sobre manobras otolíticas, por favor, deixa nos comentários que a gente vai produzir um material bem interessante para você, tá bom? Beijos, e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!